pessoal, sejam muito bem-vindas a mais uma aula dessa nossa série cheia de conhecimento, cheia de movimentos principais da dança do ventre, numa ideia para que você que nunca tenha feito aula conheça os movimentos da dança do ventre. Se você já faz aula, também uma ideia para que você consiga treinar mais. E se você já fez aula em alguma vez na vida, também para relembrar um pouco. Hoje nós vamos falar sobre um movimento sinuoso. Conforme eu já falei na aula anterior, os movimentos da dança do ventre, eles são divididos em duas categorias, movimentos percussivos e movimentos sinuosos. Hoje nós vamos falar sobre um movimento sinuoso muito conhecido, que as pessoas gostam bastante, que é um movimento de 8 para cima, que é um movimento bem arredondado, bem lindo. E eu espero mesmo que vocês gostem. Então vamos para o nosso aquecimento, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Mantenha os pés paralelos. Vamos relaxar os dedos lá na frente. Sobe lá em cima, cresce. Respira. Flexiona os joelhos. Leva lá para o lado. Contrai o abdômen. Vai lá pro outro lado. Respira. Mantém o abdômen contraído. Volta no meio. Abre. Puxa o braço. Olha lá pro lado contrário. Do outro lado também. A ideia aqui é a gente começar a acordar o nosso corpo, começar a aquecer um pouco, gira os ombros lá para trás, para o corpo entender que a gente vai ter uma atividade física, que a gente vai começar com movimentações. Então ele estava quietinho, né? A gente precisa acordar um pouco o corpo antes de começar qualquer coisa. Para frente também. Lembrando que todo exercício é importante que vocês tenham a orientação de um profissional. Muito cuidado com o corpo de vocês. Nenhuma aula na internet substitui a presença de um profissional. Tudo isso aqui é para que vocês possam conhecer também se encantar pela dança, mas com muita responsabilidade. Agora a gente vai contrair o abdômen e vai tentar torcer o tronco lá para trás. O quadril fica olhando para frente e o meu tronco vai lá para trás. Nós vamos fazer a mesma coisa com o quadril. Então a gente vai manter agora o tronco quieto, olhando para frente. E quem vai torcer é o quadril. Mantenha os dois joelhos relaxados. A gente não vai ficar alternando os joelhos. Então mantenha os dois relaxados. E os ossinhos do quadril vão torcendo. Cada hora um vem para frente. E a gente mantém o abdômen contraído. Agora a gente vai levar para as laterais. Leva ao máximo que conseguir o quadril lá para a lateral. Nós vamos fazer a mesma coisa para frente, para trás. Lá atrás pode estender o joelho, leva o bumbum bem lá para trás. E agora a gente vai arredondar.
Então eu vou imaginar um círculo desenhado no chão e eu vou desenhando ele com o meu quadril. Passo pelo fundo, lateral, frente, lateral. De um lado e do outro também. Fundo, lateral, frente, lateral. Fundo, lateral, frente, lateral. Agora a gente fica lá atrás, mantém o abdômen contraído e eu vou levando o meu quadril de um lado para o outro. E vou descer. Desce, solta a cabeça. Continua levando o quadril de um lado para o outro, com os joelhos estendidos. Flexiona os dois joelhos e sobe desenrolando. Agora o tornozelo, soltando as articulações, vamos organizando o corpo para receber os exercícios que a gente vai fazer aqui hoje nessa aula. Do outro lado também. Puxa a perna lá na frente, segura. Organiza o corpo, contrai o abdômen, respira, segura aí o equilíbrio. A mesma coisa do outro lado. Respira. Concentra. Tá? Agora a gente vai trabalhar um pouco das articulações do pulso e das mãos, também para acordar essa região, que na dança do ventre é bastante presente. Gira o pulso para fora, com as mãos fechadas, para dentro também. Abre e fecha, para acordar os dedos. Isso, relaxa. Quadril agora a gente vai alternar os joelhos. Então eu tenho a flexão e a extensão dos joelhos. Frente e trás. Um e outro. Então a gente vai alternando e vai deixando o quadril responder a essa movimentação. Isso ajuda a soltar um pouco o quadril, tomar um pouco de consciência também de como os movimentos de quadril começam a acontecer. Então flexiona alternadamente os joelhos e o quadril vai respondendo a essa movimentação. Agora os pés a gente vai trabalhar meia ponta, também alternada. Então eu subo e desço, subo uma e desço a outra, sobe e desce, contrai o abdômen para ajudar no equilíbrio, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E as duas juntas, sobe, 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 desce, sobe. Pronto, a gente já conseguiu acordar um pouco o nosso corpo para conseguir fazer os exercícios da nossa aula de hoje. Bom, agora que a gente já está mais aquecida, que o nosso corpo já acordou, né? Vamos começar com o nosso movimento de 8 para cima. Lá na primeira aula dessa série de aulas, se você não assistiu a nossa primeira aula, é muito importante porque ela fala sobre as dissociações possíveis no quadril. Então, lá nessa primeira aula, eu falei a respeito
de para onde o nosso quadril pode ir, né? O que eu posso fazer, para que lado eu posso levar o meu quadril, para quais direcionamentos. E isso é muito importante agora neste movimento, de 8 para cima. O movimento de 8 na dança do ventre, neste caso, ele é um 8, como se fosse um símbolo do infinito, deitado aqui na minha frente. E eu vou desenhar ele com os meus dois ossinhos aqui do quadril, pensando nas dissociações que a gente já conversou. Então, conforme eu já falei para vocês a respeito da dissociação lateral, então eu tenho aqui os meus dois ossinhos olhando para frente e o meu quadril vai para as laterais. Lembrando que aqui eu também tenho transferência de peso. Isso é muito importante, vocês vão perceber durante a execução desse movimento, que a transferência de peso faz parte, muito parte desse movimento, de 8 para cima. E além da dissociação lateral, eu tenho a dissociação vertical para cima. Então eu preciso elevar o meu calcanhar e estender o meu joelho para o meu quadril subir. Então, sempre levando em consideração os dois ossinhos aqui, eu preciso de lateral mais a subida. Então, nós vamos dividir esse movimento primeiro em duas partes. A gente vai dividir ele no meio. Então, eu tenho a lateral, o lado direito e o lado esquerdo. Quando eu começar a executar esse movimento, nós vamos trabalhar com ele mais ou menos meio quadradinho, assim. E depois a gente vai arredondar. Só para que vocês consigam entender o processo de construção desse movimento, para depois a gente deixar ele mais arredondado. Então, a primeira coisa que eu vou ter é uma dissociação lateral. Então, eu levei o meu quadril lá para a lateral. Uma vez que o meu quadril esteja aqui, esse ossinho ele precisa subir. Então, eu vou elevar o meu calcanhar e estender o meu joelho. Eu vou trazer esse movimento, esse quadril para dentro e vou descer. Então, reparem que eu desenhei um quadrado aqui. Levei para a lateral, eleva o calcanhar, traz o quadril para dentro e desce. De novo. Leva para o lado, sobe, traz para dentro, lembrando que ele ainda está lá em cima, eu preciso sentir, esmagar a minha cintura aqui e desce. Do outro lado, mesma coisa. Levo para a lateral, subo, trago para dentro e desço. Levo para a lateral, subo, trago para dentro e desço. De novo, lateral, sobe, traz para dentro com o quadril lá em cima, esmaga a cintura e depois desce. Fizemos os dois lados. Agora a gente precisa unir esses dois quadrados, né? Então o que vai acontecer agora? A gente vai ter uma emenda entre a descida do meu quadril e a dissociação lateral do próximo. Então eu levo para a lateral, subo, trago para dentro. Na hora de descer, eu não vou descer no centro, eu vou descer já levando o meu quadril para o outro lado. Então, aí ele já chegou na lateral. Então, eu preciso subir, trazer para dentro e descer não no meio. Vou descer já para outra lateral. Então, é assim que a gente vai trabalhar. Sobe, traz para dentro, desce lá para o outro lado. Sobe, traz para dentro e desce lá do outro lado. Sobe, traz para dentro, desce. 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 Muito importante que eu mantenha as minhas pernas, como eu já falei lá na nossa aula de consciência corporal, as pernas
paralelas. Se eu deixar minha perna muito aberta, o meu movimento não vai aparecer, e se eu deixar ela muito grudadinha também, não vou conseguir executar, tá? Então, a gente mantém pernas paralelas para que eu consiga ter amplitude no meu quadril e equilíbrio também. Então, até agora a gente estava fazendo tudo muito quadradinho. Agora a gente precisa aparar essas arestas e deixar o nosso movimento bem arredondado. Eu vou pensar no meu quadril já aqui na lateral, e daqui eu trago uma bolinha de fora para dentro e relaxo lá do outro lado, conforme a gente já fez quando esse movimento era quadrado. Então, eu trago uma bolinha de fora para dentro e relaxo. Bolinha de fora para dentro e relaxo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nesse momento é importante prestar atenção na troca dos pés. Os meus pés, eles precisam, um calcanhar chega e o outro sai simultaneamente, né, ao mesmo tempo, e de uma maneira muito suave, para que isso não tenha nenhuma quebra no meu movimento. Lembrando que a gente está falando de um movimento infinito, um movimento sinuoso. Então, ele precisa ter esse formato arredondado e totalmente contínuo. Então, se eu fizer um movimento arredondado e na hora da troca dos meus pés, eu bater o meu pé no chão ou eu fazer qualquer marcação mais forte no meu quadril, o meu movimento já deixa de ser contínuo. Ele tem uma quebra, ele tem uma pausa. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa troca dos pés. Então, lembrar de trabalhar isso de uma maneira bem suave. Enquanto um chega, o outro sai. Enquanto um chega, o outro sai. Então, eu vou sempre partir dessa lateral. Eu aconselho vocês a treinarem assim. Já parte da lateral e traz ele arredondado para cima e para dentro. Relaxa. E nessa troca, faz de uma maneira suave. Porque aí eu consigo emendar um lado e o outro sem ter uma pausa e uma interrupção no meu movimento de 8. Então, trago, relaxo, trago, relaxo, trago, relaxo. Lembrando que nesse momento a gente trabalha a contração abdominal, para que o meu tronco não queira trabalhar junto com o meu quadril. Nesse momento é muito comum que o meu tronco queira fazer algo junto com o quadril. Então, a gente mantém a contração abdominal, os ombros lá para trás, relaxados, e aí eu consigo manter o meu tronco no eixo enquanto o meu quadril trabalha. Eu vou colocar um pouco no ritmo para a gente praticar. Uma coisa muito comum de acontecer nesse momento, quando a gente está praticando e
e a gente está dançando mais, né? É muito comum acontecer que a gente perca um pouco a concentração e passe a cometer alguns erros que podem atrapalhar a execução desse movimento. Um deles é a torção do quadril para frente. Esse movimento de 8, ele acontece totalmente de frente. Então, os meus dois ossinhos estão olhando para frente. E ele acontece com a elevação totalmente na lateral, né? Então, eu sinto esmagar a minha cintura aqui para que esse movimento aconteça. Existe uma tendência do nosso corpo a querer torcer o quadril para frente. Esse movimento com torção, ele é um movimento que existe na dança do ventre. Ele é um movimento existente. Mas nesse momento, a nossa ideia é que a gente trabalhe só com o movimento básico. Porque quando eu falo de um 8 para cima com torção, eu estou falando de junção. De 8 para cima mais torção. Então, nesse momento, até a gente adquirir total consciência e conseguir realmente executar os movimentos, é importante que vocês pensem apenas numa coisa. Não dá para ficar juntando coisas nesse momento. Mais para frente, sim. Então, uma das coisas que a gente precisa se atentar é para o quadril ficar olhando para frente. Uma coisa muito comum de acontecer nesse momento, quando a gente está praticando e a gente está dançando mais, né? É muito comum acontecer que a gente perca um pouco a concentração e passe a cometer alguns erros que podem atrapalhar a execução desse movimento. Um deles é a torção do quadril para frente. Esse movimento de 8, ele acontece totalmente de frente. Então, os meus dois ossinhos estão olhando para frente. E ele acontece com a elevação totalmente na lateral, né? Então, eu sinto esmagar a minha cintura aqui para que esse movimento aconteça. Existe uma tendência do nosso corpo a querer torcer o quadril para frente. Esse movimento com torção, ele é um movimento que existe na dança do ventre. Ele é um movimento existente. Mas nesse momento, a nossa ideia é que a gente trabalhe só com o movimento básico. Porque quando eu falo de um 8 para cima com torção, eu estou falando de junção. De 8 para cima mais torção. Então, nesse momento, até a gente adquirir total consciência e conseguir realmente executar os movimentos, é importante que vocês pensem apenas numa coisa. Não dá para ficar juntando coisas nesse momento. Mais para frente, sim. Então, uma das coisas que a gente precisa se atentar é para o quadril ficar olhando para frente.
Como eu já disse, também com relação ao tronco, né? A gente se empolga com o ritmo e tudo e acaba deixando o corpo mais solto. Tenham sempre essa consciência de manter o corpo no eixo, o tronco no lugar, porque a nossa intenção agora é deixar que o quadril trabalhe sozinho. Outra coisa que acontece também durante a execução dos movimentos é uma tensão aqui dos ombros, né? Às vezes acontece da gente subir os ombros assim, ó, e ficar numa postura meio tensa. Então a gente precisa sempre relaxar, tentar buscar essa tranquilidade, né? Eu sei que às vezes é difícil porque é muita coisa para assimilar, mas muitas vezes é importante buscar essa tranquilidade na parte superior do corpo para que o quadril consiga ter atenção total. Então foca a concentração toda no quadril, mantendo o corpo todo alinhado, e isso vai ajudar na execução do seu movimento. Agora nós vamos fazer uma prática onde eu vou colocar alguns movimentos de braço, bem simples. Eu gostaria que vocês tentassem me acompanhar. Se for muito difícil fazer os braços, não tem problema, pode ficar com eles aqui na lateral, porque o nosso foco é o quadril. Mas a minha ideia de colocar um pouco de braços é para ir colocando algumas molduras, mostrar como esse movimento acontece realmente na prática. E também vou trabalhar com algumas alterações de velocidade. Então, em alguns momentos a gente vai fazer o 8 mais lento, conforme a gente está praticando, e em outros um pouco mais rápido. Então, depois de ter realizado todos os nossos exercícios, é importante que a gente faça um alongamento para relaxar um pouco o nosso corpo diante de todos os exercícios e das movimentações que a gente trabalhou. Então, é importante que o corpo volte um pouco ao seu estado normal, né? E para a gente também relaxar um pouquinho. Então, a gente vai puxar
cabeça para a lateral, pode relaxar. Relaxa esse braço que não está trabalhando. Deixa ele bem solto, bem tranquilo. Respira. Vai voltando ao ritmo normal do seu corpo. Troca do outro lado. Relaxa essa região do ombro. Lá para cima também. Alonga bem essa região. Para baixo também, entrelaça os dedos atrás da cabeça e leva o queixo em direção ao peito. Mantenha os cotovelos abertos. Muito bem. Solta um pouco os ombros, relaxa. Puxa a perna lá atrás. Se precisar segurar na parede, pode segurar. Contrai o abdômen. Não leva o joelho nem muito para trás, nem muito para frente. Mantém. Outro lado também. Segura, equilibra. Contrai o abdômen. Respira. Vai sentindo o corpo voltar à sua movimentação natural, ao seu ritmo natural. Relaxando depois de uma aula gostosa que nós fizemos. Inspira, leva os braços lá para cima e desce, relaxa. Relaxa a cabeça, relaxa os braços. Vai lá na perna esquerda, segura um pouquinho. Mantenha a respiração normal. Outro lado também. Volta no centro, relaxa um pouquinho, solta os ombros também. Flexiona os dois joelhos e sobe desenrolando. Respira, relaxa um pouquinho o tornozelo. Corpo relaxado, organizado, voltamos ao nosso ritmo normal. Eu agradeço, espero que vocês tenham um bom treino com o que a gente aprendeu na nossa aula de hoje e até a próxima.